Vida em Condomínio, com Kênio Pereira. Olá, Kênio, muito bom dia para você, bem-vindo. Olá, Luciana, Bruno e Murilo. Um bom dia para todos e para os ouvintes da Rádio Band News. Bom dia, Kênio. Bom dia, Kênio. Bem-vindo sempre. Bom, Kênio, há condomínio que ao perceber que o valor recolhido de cota ordinária não cobre as despesas normais, como água ou energia elétrica, utiliza o fundo de reserva para não fazer assembleia para corrigir o valor da cota mensal. Kênio Pereira, esse procedimento, ele causa quais problemas, hein? O detalhe é que a taxa ordinária de condomínio, pagar luz, água, funcionário, é aquela taxa que tem que ser aprovada na Assembleia, o ideal é que seja fixa, de maneira a cobrir todos os gastos. Nada melhor do que colocar uns 5% a mais de margem, porque tem variações, que é uma lâmpada, que quebra um vidro, o que for, e você tem que ter recursos para pagar as despesas ordinárias. Agora, quando há um aumento da luz, da água, o que for, e o síndico, às vezes, com receita de Assembleia, não faz e usa o fundo de reserva, isso é completamente irregular. Por quê? O fundo de reserva se destina a despesas emergenciais, a despesas extras que podem acontecer, como, por exemplo, quebrar um elevador ou uma reforma do prédio. O que acontece na prática é que quando usa o fundo de reserva, que é pago pelo proprietário do imóvel, acaba que beneficia os inquilinos. Então, a taxa ordinária é paga pelos proprietários, condôminos, e pelos inquilinos também. Agora, se a pessoa usa o fundo de reserva, que é para a obra, para pagar custos ordinários, isso reduz o valor correto que deveria ser pago pelos inquilinos. Então, automaticamente, o uso do fundo de reserva, para evitar o aumento da cota ordinária, é irregular. Cabe ao síndico ter o apoio do condomínio e fazer a assembleia para estabelecer uma taxa ordinária que seja suficiente para pagar as despesas condominiais dia a dia. E nada de criar aquela taxa enxuta demais. Tem pessoas que fazem um rateio todo mês de maneira a ficar zerado o caixa do condomínio. Isso é irregular. O ideal é que haja uma taxa com uma certa margem, de maneira a cobrir as despesas mensalmente e de forma a evitar variações do valor da taxa. Isso que é o correto. Kênio, no caso de ser aprovada a pintura interna dos corredores, portaria, salão de festas do edifício, o que a lei diz sobre quem deve pagar a taxa extra? E se for reformada a fachada, quem paga essa despesa? São duas questões bem interessantes. A pintura interna do prédio, quem utiliza são os moradores, proprietários e inquilinos. Então, de acordo com a lei, a despesa interna de pintura, salão de festas, corredores, portaria, cabe a ser paga pelos usuários, no caso, proprietários e inquilinos. Então, se o imóvel está alugado, essa taxa extra pode ser direcionada diretamente para o inquilino. Agora, há despesas de reforma da fachada, que a parte externa do prédio, que é feita de forma muito esporádica, demora anos às vezes, então essa despesa da fachada, da pintura externa do prédio, é despesa paga somente pelo proprietário, pelos condôminos. Ô, Kênio, agora uma dúvida. Por exemplo, o prédio vai fazer uma reforma de fachada ou vai trocar, vai pintar ali alguma área. Como é que fica, por exemplo, quem tem área privativa? Ele é responsável pelo pagamento daquele material na área privativa ou ele também é contemplado? Por exemplo, um apartamento térreo, eu digo, por exemplo, tem um apartamento térreo ali, ele que é responsável por pintar ou trocar aquela fachada da área interna do apartamento térreo? Murilo, ótima pergunta que gera muita dúvida, com certeza. A privativa somente ele que utiliza. O que acontece na prática, vamos imaginar um prédio que não tem área privativa, vai ter lá o muro e vai ter a parede do prédio. Então, tecnicamente, a pintura externa é do condomínio, porque independente de ter um apartamento no térreo, esse muro seria pintado pelo condomínio, bem como as paredes do prédio. Agora, tem um fato interessante, quando esse morador da área térrea, ele suja a parede de maneira geral, uma manutenção, o custo é dele, que gerou e causou isso. Agora, aquela pintura externa, que ela se desgasta com o tempo, com a chuva, com o sol, independente de ter um morador ali, seria pintado pelo condomínio. Então, um ponto interessante é isso. A área externa do prédio é pintado pelo condomínio e não pelo morador.
Muito bem. Agora vamos lá, Kênio Pereira. Se a bomba d'água queima, o técnico da antena quebra uma ou duas telhas ali ao acessar o telhado, o elevador quebra a porta, né? A quem cabe pagar a taxa extra, digamos assim, né, para fazer esses pequenos reparos, né, consertos? Qual lei regulamenta a discriminação aí dessas cotas de condomínio? É interessante que o pessoal acha que seria o Código Civil ou a Lei 4.591, a Lei de Condomínio, que regulamenta essa questão das taxas. Grande engano, né? O que regulamenta, o que discrimina as taxas é a Lei do Inquilinato, artigo 22 e 23. Então, lá estipula o que é pago pelo inquilino, o que é pago pelo locador. No caso, o locador é o condômino. Um fato interessante é que a lei é clara em relação às despesas de pequenos reparos, a telha que quebrou, o elevador que está irregular a porta, aquela peça do elevador que tem que trocar, que não é reforma do elevador, esses pequenos reparos hidráulicos, inclusive, foram um cano. Quem paga a taxa extra é o inquilino, porque são despesas de conservação e manutenção. Agora, se for reformar o telhado, modernizar o elevador, né, fazer uma obra expressiva, aí sim a taxa extra é paga somente pelo proprietário. Mas as despesas rotineiras do dia a dia do condomínio e essas despesas extras que acontecem em função de algum desgaste, um vidro que quebrou, isso tudo é taxa extra que pode ser cobrada do inquilino normalmente com base na lei do inquilinato. O nosso ouvinte Samuel mandou uma pergunta. Ele gostaria de tirar uma dúvida. O condomínio dele vem tendo problemas com o pedestre entrando pelo portão da garagem. O pessoal está num debate de colocar o porteiro, sendo que ele acha que é um comodismo, pois não custa abrir e fechar o portão. O que acontece na prática, até onde eu resido num prédio que tem, né, porteiro, e grande parte do condomínio passava pela porta da garagem, que é automático, eletrônico, né? É mais fácil. E a portaria tem 2 portões, então o pessoal usava muito a porta da garagem. Nós paramos de fazer isso esse ano, inclusive. Por quê? Fator de segurança. Então, o porteiro fica próximo ao portão de pedestre, né? A pessoa passa por ali, ele tem maior controle. E por que deve ser vedado o uso pela garagem? Porque é o seguinte, primeiramente, é passar de carro. Segundo, que o pedestre passando toda hora ali vai ter um desgaste enorme no portão, porque as pessoas passam o tempo todo. Terceiro, que o portão ele demora a fechar. Então, pode ser que a pessoa seja acompanhada com um ladrão, ele entre junto com o morador. Então, o ideal é usar somente a portaria, que é o local específico para o pedestre passar. E a garagem, o portão apenas para automóveis. Isso é o correto. E caso a Assembleia assim determine, né, vindo a pessoa infringir isso, ele pode ser multado, né, pode ser aplicada a multa, porque condomínio tem que ter norma. Agora, o detalhe de comodidade, eu também gosto como comodidade, só que eu não posso ferir as normas do condomínio, porque é uma moradia coletiva. Se todo mundo fizer o que bem entender, aí vai ficar complicado. E o fator de segurança hoje é primordial. Nada melhor que obedecer normas para evitar um risco maior de segurança que tem acontecido no dia a dia de forma crescente. Kênio, tem mais perguntas chegando por aqui. Pergunta final de telefone 30, deixa eu ver o nome. Ana perguntando sobre essa questão de doação de um imóvel. Ela quer deixar... essa pergunta é até parecida com a da semana passada. Qual o passo a passo para a doação de um imóvel? A pessoa em vida quer deixar o imóvel, no caso aqui um apartamento, para um familiar. Qual o primeiro passo? O que deve ser feito? Como é que funciona? O ideal é que ela consulte um advogado para analisar a situação dela, porque há regras que ela não pode ficar sem qualquer bem. Quer dizer, ela pode doar o que ela bem entender, mas tem a questão, às vezes, da legítima. Se ela tem filhos, né, ela tem uma limitação de doação de 50%. Ela pode expor apenas a metade dos bens. E, repito, é uma situação que a pessoa, às vezes, vai doar tudo que ela tem e isso é irregular. Então, a lei veda também porque ela tem que se garantir nesse aspecto. Ela pode fazer a doação por escritura pública, vai pagar o ITCD com imposto para o Estado de 5% do valor doado e verificar, né, no caso, essa doação ela pode ser, repetindo, por escritura ou até fazer um usufruto. Ela pode até colocar o imóvel em nome da pessoa e garantir o usufruto dela, ou seja, enquanto ela for viva, quem vai usar o imóvel, vai alugar,
ter benefício do imóvel é somente ela. E após a morte, automaticamente, o beneficiário fica como proprietário. Então, ela pode, repito, doar, né, diretamente ou criar uma cláusula de usufruto para garantir, né, o seu uso enquanto permanecer em vida, né? Ou então até criar um testamento. Nada impede também um testamento. Mas é ideal que ela tenha consulta de um advogado para verificar a situação pessoal dela, de maneira a fazer a doação em cartório de forma correta. Muito bem, Kenny, a gente já está aqui caminhando, né, para o fim aqui da nossa entrevista, do nosso bate-papo, esclarecendo aqui, né, trazendo informação para as pessoas, para os moradores aí, seja apartamento, casa, condomínio. A Heloísa está dizendo o seguinte, olha, por favor, pergunte ao Kenny Pereira, um morador novo fez uma obra, passou um cano de alumínio por fora do corredor. Isso pode? Ele fez isso para passar fios de eletricidade, indo do relógio até o apartamento. Para o especialista em condomínios, por gentileza, por favor, faça a pergunta, Kenny Pereira. Kenny, então é isso, olha, imagine só um cano passando por fora, um cano de alumínio, ali por dentro passando fios de eletricidade. E foi um novo morador que fez isso, né? No corredor ali, a nossa ouvinte perguntando se isso pode, Kenny Pereira. Na prática, não, porque o corredor era comum. Então, cabe à pessoa, pode reformar o apartamento dela, pintar da cor que quiser, fazer obras internas que não afetem o condomínio. Qualquer obra que venha afetar a fachada ou a parte externa dos corredores que for, ele tem que pedir uma autorização para o síndico e para a Assembleia. Agora, um fato interessante, tem prédios antigos em que a tubulação não suporta tanto equipamento como tem hoje, né? Antigamente não tinha computador, não tinha internet, não tinha esse cabeamento que existe hoje. Então, tem edifícios antigos que quando a pessoa vai instalar a internet ou um cabeamento que for, a tubulação está entupida. Então, acontece, às vezes, tem que fazer uma obra no prédio. Isso acontece com frequência em prédios antigos. Agora, um fato interessante, se ele teve algum problema, caberia ele falar com o síndico para verificar se seria o caso de fazer uma obra no condomínio ou se esse cabo que está passando por fora é uma questão particular, de forma a infringir a convenção e, logicamente, que ele não pode vir a instalar isso no corredor sem autorização. Pode o síndico notificá-lo e até determinar a retirada desse equipamento sob pena de multa. Ele tem que usar o prédio entendendo que a área é coletiva. A parte externa do prédio não pertence a um ou outro proprietário, pertence à coletividade. Muito bem, Kenny Pereira, Vida em Condomínio, trazendo pra gente as soluções, né? Muito bom, viu, Kenny? Muito obrigada pela edição de hoje. Até breve, semana que vem, com certeza, que é ao longo da nossa programação também, nos nossos canais aí no YouTube, nos nossos tocadores. Bom dia para você mais uma vez, obrigada. Por nada, um grande abraço para todos, até semana que vem. Valeu, Kenny. Valeu, Kenny. Até lá. Bruno e Luciana.